Olá, meu nome é Lilian e o objetivo desse vídeo é apresentar uma abordagem introdutória sobre expressões regulares. Neste primeiro momento, falaremos sobre conceitos de expressões regulares, como essas ferramentas são interpretadas na linguagem Java e um pequeno exemplo prático utilizando regex. A expressão regular ou regex é formada por um conjunto de símbolos e metacaracteres. Metacaracteres são caracteres que não fazem parte do alfabeto, ou seja, não são letras como no caso dos asteriscos, interrogação, cifrão e etc., que unidos entre si e com outros caracteres literais, que são os caracteres que têm significado na língua portuguesa. No caso, a letra M, ela vai representar de fato a letra M. Porém, o ponto, que nós conhecemos como pontuação de frase, para a expressão regular, ele vai ter um sentido de qualquer caractere. Todos eles formam expressões que atendem ao padrão do elemento que você espera. Como exemplo, eu trouxe essa sequência de caracteres, que seria uma expressão regular para validar CPFs. Na primeira faixa, entre os colchetes, que tem o número de 0 a 9, ele está dizendo que é um conjunto numérico de números que vão de 0 a 9, e entre as chaves ele fala a quantidade desses caracteres que ele vai esperar. Então, no caso, 3 caracteres. Seguido disso, entre colchetes, temos uma barra, um ponto e um ponto de interrogação. No caso, a gente diz aqui que a gente espera um ponto, mas pode ser opcional, por conta do ponto de interrogação que vem em seguida. E foi usado a barra porque, caso não seja usado, o ponto ele também tem um sentido como metacaractere. Então, para que ele seja entendido como ponto literalmente, ele tem que ser antecipado de uma barra. Continua a mesma sequência, somente no final que muda, porque nós esperamos somente 2 caracteres ao invés de 3. Uma das vantagens em utilizar regex no seu código é que, para a localização de dados que você já espera por um padrão, a utilização de regex facilita a mineração dos mesmos, que podem ser encaminhados em documentos que nem sempre estão organizados. Alguns tipos de bancos de dados são extremamente complexos, como um banco de dados biológicos, onde há uma imensa quantidade de padrões de DNA, e a busca por regex podem fornecer resultados que atendam a uma determinada condição. Também é possível agregar valor a métodos de autenticação de dados, utilizando regex, para, antes de acionar um algoritmo de validação e um tipo de dado que não é o esperado, validarmos se aquela informação realmente é o que estamos esperando para percorrer o algoritmo. Alguns exemplos de utilização de regex para validação são informações como data e hora, endereço de e-mail, sequências de DNA, validação de documentos pessoais como RG e CPF. No Java, nós vamos ter 2 bibliotecas que vão interpretar o regex para que a gente possa estar utilizando nas nossas validações em código. Uma delas é a classe Pattern. Essa classe ela é responsável pela apresentação do padrão a ser compilado e utilizado nas pesquisas, ou seja, essa classe que vai receber a sua regex, o padrão que você espera. Do mesmo jeito que naquele exemplo do CPF, eu tive uma cadeia de caracteres para validar um CPF, quer dizer que eu espero que o dado que venha e que eu entenda por CPF esteja dentro daqueles padrões que eu coloquei dentro da classe Pattern.
Uma declaração da instância de pattern é você colocar pattern, que é o nome da classe, o nome do seu objeto, e igualar como pattern.compile, que é o método da classe pattern que vai criar esse objeto do tipo pattern. Na classe pattern, a gente possui alguns métodos. Entre eles, eu trouxe esse static pattern compile, que foi o que a gente viu anteriormente. Ele gera uma instância de pattern. E tem o static pattern, que ele vai devolver a expressão original que foi inserida nesse objeto do tipo pattern. Fora a classe pattern, nós temos a classe matcher. Ela é responsável pelas operações de pesquisa e análise de cadeias de caracteres de entrada. Na classe matcher, a gente tem a declaração da instância informando o tipo da classe, que é matcher, o nome da sua instância de classe, igualando com pattern.matcher, que é o método que vai fazer a criação dessa instância. Dentro da classe matcher, nós temos alguns métodos. O find, ele é o método que inicia o processo de busca por esse padrão que foi inserido lá em pattern. Start, ele vai fazer uma busca, toda vez que você aciona regex, a busca vai ser feita por caracteres da esquerda para a direita. Então, quando ela encontra o primeiro caractere que bate com o seu padrão de busca, ele vai devolver um número inteiro. Então, o número, contando espaços e caracteres anteriores, qual é o primeiro número referente àquele caractere que você está buscando. Group, ele traz um grupo de caracteres que forem encontrados. Então, na verdade, group é a função que vai te devolver o dado que você realmente deseja observar. E end, ele vai finalizar, ou seja, ele vai percorrer. Quando ele encontrar o primeiro caractere que está dentro do seu padrão, da sua regex, ele vai continuar percorrendo até o último caractere que está sendo esperado pela sua regex. Então, ele finaliza dando o índice. Com esse índice, ele consegue trazer para você o dado que você precisa. Aqui na nossa IDE, eu montei um exemplo de classe usando regex, validando dados, tá? Nós temos aqui a nossa classe main. Nessa classe, eu declarei um objeto do tipo regex, porque eu criei uma classe que vai ser própria para fazer sua validação. E esse objeto que vai passar o dado que eu preciso. Se você observar, você pode ver que ele está chamando esse método que é verifica CPF, que está localizado na classe regex, e eu passei uma cadeia de caracteres. No caso, eu passei o meu nome e o meu CPF, mas aqui você poderia colocar o texto do tamanho que você desejasse, com outros tipos de dados, porque o que me interessa é que dentro desse todo contexto de dados, ele me traga só o que eu peço através da regex, que no caso é o CPF. Como vocês podem ver, na classe regex, eu tenho esse método que eu chamei de verifica CPF. Ele espera um tipo string. E inicialmente eu declarei uma string chamada saída, só que com valor vazio. Vocês podem ver agora aqui que eu estou chamando um objeto que é do tipo pattern. Estou instanciando estou fazendo uma instância de pattern, e aqui eu estou inserindo qual é o meu padrão de busca. O meu padrão de busca, o que é meu padrão de busca? É a minha regex. Então, vocês podem ver que é aquela mesma regex que eu expliquei lá na parte teórica do vídeo.
Aqui é uma regex simples que busca CPF. Você tem vários tipos de vários jeitos de você escrever um CPF. Tem CPF que tem ponto, tem uns que não tem uns que tem barra, tem uns que tem traço. Tudo isso você pode ir completando a sua regex para que ela fique o mais genérica possível e você consiga pegar todo tipo de dado que se encaixe com um CPF. Ou então, caso você deseje e seja melhor para o seu resultado, você especifica ela o quanto mais para que não venha nenhum tipo de dado que possa aparecer com o CPF, mas não é, ou qualquer outro dado que não seja CPF. Logo em seguida, eu gerei uma instância de match, que é a classe que faz a busca, e passei a string, que é o que o método está esperando para ele realizar a busca. Então é o campo onde eu vou realizar a busca. Então a gente já sabe que pattern você insere o seu padrão, qual o padrão de busca. Em matcher você insere o seu campo de busca. Fiz um while e dei um ponto find, que é aquele método da classe matcher que vai iniciar o processo de busca. O que ele está fazendo aqui? Ele está somando em saída o group. Lembra que é aquele que traz o caractere? Porque o start e o end, ele vai trazer o índice. Só que eu quero o group desse índice, né? O caractere em si. Então ele vai somando até que já seja do tamanho, né, que eu estipulei a minha regex, dentro do padrão da minha regex. Depois disso, eu peço para ele retornar a saída, e como vocês podem ver aqui no terminal, ele está especificando o valor que eu pedi. Então, qualquer valor que você coloque aqui, ele vai fazer a busca. Vamos dizer que o meu padrão está muito restrito. Se eu não colocar um traço aqui, eu colocar um ponto, eu não coloquei, eu não declarei isso aqui. Vocês podem ver que eu não declarei, não foi o que eu pedi. Eu falei que poderia ter ou não um ponto, só que no último caso teria que ser um traço. Então você vai ver que quando eu mandar ele rodar, ele não vai me trazer nada. Tá vendo? Ele não me trouxe nada. Mas em compensação, como eu disse que pode ter ou não, caso eu venha aqui e tire todos os pontos, ele vai encontrar o dado para mim mesmo assim. Por isso que a precisão da sua regex aqui, ela depende muito do que você procura. Se você procura um dado extremamente exato, que tem que ter todos esses tipos de caracteres, você molda ela desse jeito. Agora, um banco de dados que você tem inserção por usuários e o usuário ele não é regrado a inserir algo daquele formato, ele pode inserir CPFs, por exemplo, com ponto, sem ponto, com traço, sem traço, mas ainda assim ele está inserindo o número correto do CPF dele. Para você seria interessante trazer isso. Então, por enquanto, eu acho que é uma introdução bem básica em cima de regex. Você é um campo gigante, você pode buscar mais por isso, mas fique aberto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dediquei um tempo a isso e agradeço o tempo que vocês dedicaram assistindo ele. Até mais.